Bom dia a todos. Tudo bem? Bem com vocês? Bom, vou continuar a minha narrativa. Hoje o tema que me veio: o que tem de errado com o cristianismo? Quais os equívocos do cristianismo? Hoje eu quero olhar do ponto de vista da nossa religião predominante, um olhar, vamos dizer assim, científico, místico, esotérico, um olhar amplo, do ponto de vista científico e do ponto de vista iniciático. Vamos olhar. Bom, eu sou um cientista genuíno, um discípulo de Alhazen, pai do método científico moderno, em que ele propõe, para estudar-se um fenômeno, use um outro fenômeno conhecido como parâmetro, porque aí a gente consegue, através do estudo comparativo, fica mais fácil fazer uma análise. Sou discípulo de Euclides, que diz que toda afirmação precisa de uma demonstração. Uma afirmação é como se fosse um teorema. Um teorema sem demonstração é apenas uma hipótese. Hipóteses são boas, são sim, mas as hipóteses precisam de demonstração. Por que de uma demonstração? Para que se comprove uma demonstração. Três pontos não colineares determinam um triângulo. Sim. Isso foi uma hipótese até alguém fazer uma demonstração. Existem várias demonstrações. Várias. Todas chegam à mesma conclusão e todas estão corretas. Por quê? Porque segue. Todas as linhas da demonstração estão corretas. Está no encadeamento lógico. Então, com essa, eu quero olhar para o cristianismo. Bom, eu fiz um short que teve até um comentário muito legal, dizendo que o inferno é o caminho que leva ao céu. Antes do céu, você precisa passar pelo inferno. Então, eu penso que tem duas realidades: o céu e o inferno. Olhando para a mensagem cristã, primeiro equívoco que eu penso, que a mensagem cristã é para quem está no céu. Se você está no céu, a mensagem cristã está adequada. Está adequada. Não tem como questionar. Quem está no céu, a mensagem cristã está adequada. Eu propus no outro vídeo que se você está no inferno, os princípios e leis que funcionam no céu não funcionam no inferno. Os princípios são outros. Porque é outra realidade.
Não é, é como dia e noite. A minha proposta é: aprenda a andar na luz e na escuridão. Fazer uma homenagem aqui ao meu pai, que na minha primeira infância eu morava no meio da floresta amazônica. Tinha uma propriedade no meio da floresta amazônica. O vizinho mais perto, 5 quilômetros. 5 quilômetros. Meu pai saía para caçar no meio dessa mata. E passava 2, 3, 4, 5, uma semana caçando no mato. Ele sabia se orientar no dia e na noite. É isso que eu estou propondo, pô. Se você está no céu, o cristianismo está perfeito. Está perfeito. Agora, se você está no inferno, precisa de outra escritura, porra, de outros ensinamentos. E eu penso que esse talvez seja o maior equívoco do cristianismo. Vamos situar o Brasil num cenário cosmopolítico, econômico. Nós somos terceiro mundo. Nós somos subdesenvolvido. Um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, semi-analfabeto, está mais próximo do céu ou do inferno? Uma observação, uma afirmação axiomática me diz que nós estamos mais próximo do inferno. Por isso, a ineficácia do cristianismo, da mensagem cristã, a ineficácia da mensagem cristã. Nós precisamos de uma outra mensagem anterior à do Cristo. Tá? Nós precisamos da visão do, vamos dizer assim, o Senhor do inferno, o Senhor das trevas, da escuridão, porque nós estamos nas trevas. Primeiro, o reconhecimento, nós precisamos reconhecer, cara. Nós estamos nas trevas, nós estamos no obscurantismo. O nosso estado de evolução é anterior ao da Idade Média, cara. Nós nem chegamos na Idade Média. A mensagem de Cristo é como você chegar para um aluno os primeiros anos do ensino fundamental, ali, primeiro, segundo, terceiro ano, e querer ensinar equação de segundo grau, querer ensinar. Não adianta. Nós estamos no inferno. Nós somos prisioneiros. Nós somos como os judeus no Egito. Nós somos escravos, porra. Vamos reconhecer isso. Nós somos escravos desse sistema que roubam as nossas riquezas. Nós estamos na mesma situação da Índia, colonizada pelos ingleses. Colonizado pelos ingleses. Nós continuamos colonizados pelos europeus, cara. Pelos americanos, nós continuamos colônia. Então,
um povo que está no cativeiro. Nós estamos no cativeiro, nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos de uma outra mensagem. Eu digo, a mensagem de Moisés, para a atual conjuntura, para o atual momento que nós estamos vivendo, a mensagem de Moisés faz mais sentido para o Brasil atual do que a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo faz sentido na Suíça, na Dinamarca, nos países de primeiro mundo. A mensagem de Cristo faz sentido. Perdoe. É fácil perdoar quando você tem muito, quando você tem... Agora, quando você não tem nada, como as pessoas que me roubaram. Você que me roubou, não tem perdão para você. Você que me traiu, você sabia que você me tirou uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho. Não tem perdão para você. Porque você sabe que depois que você tirou aquela oportunidade, não apareceu mais outra. E você atrasou essa pesquisa em anos. Não tem perdão. Então, não adianta. Veja, Moisés não perdoou o faraó. Cristo vem com perdão. Moisés enfrentou o faraó e saiu vivo. Cristo enfrentou os romanos com a morte. É muito fácil vencer uma guerra sendo mártir. A mensagem do anticristo coloca ordem. Colocando ordem, estabelecendo a ordem no Brasil, aí pode chegar a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo só vai fazer sentido quando nós transformarmos esse país num país de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo significa o quê? Justiça social, primeira coisa. Um país pautado em cima da justiça. Vamos pegar os 3 princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu ainda acrescentei mais 4. Verdade, justiça, holismo e dialética. Vamos colocar esses princípios, implementar esses princípios, aí a mensagem de Cristo faz sentido. Faz sentido. Nós vivemos 90% na escuridão. Só 10% está na luz. Então nós estamos estudando. Nós estamos nos 90% escuro, estudando as coisas da luz, sendo que nós estamos na escuridão. Veja a incoerência disso. Se nós estamos na escuridão, nós precisamos estudar os elementos da escuridão. Eu perguntei para o meu pai: pai, o senhor não tem medo de andar à noite? O senhor foi onde? Ele me mostrou um dia onde ele foi, onde ele armou a rede dele, de dia, né? Nós andamos um dia para chegar nesse lugar. Ele disse: aqui eu armei minha rede. Depois fui para cá, fui para lá, fui para lá, fui para lá. Então, falei: o senhor não tem medo de
ficar só nessa floresta. Ele falou, eu gosto até de andar mais à noite do que de dia. Prefiro andar à noite. Então, um cristão, veja, ele está na noite estudando como se locomover durante o dia. Porra, não vai funcionar, não vai funcionar. Sabe? Veja, o cristianismo sempre trabalha com a imaginação, com a imaginação, com a imaginação. Ou prometendo a vida futura. Quando você morrer, você vai para esse lugar aqui. Foda-se. Quando eu morrer, eu me viro lá. Eu quero ver como é que eu vou resolver minhas questões aqui e agora. O pós-morte fica para depois. Ah, mas o que você vai fazer pós-morte? Então é o seguinte, quando eu morrer, o cristão pensa assim, quando eu morrer eu vou para o céu. O céu é a luz, é onde brilha a luz de Deus. Então o céu é onde tudo funciona. Então ele quer viver como se ele já estivesse lá no céu. Ele quer se preparar para o céu. Então ele está no meio da noite, dizendo assim, bom, quando raiar o dia, eu vou fazer assim, porque o sol vai estar brilhando, eu vou saber onde estão as árvores, mas está meia-noite. Incoerência. É muito melhor, se está de noite, vamos aprender a andar na noite. Vamos aprender como é que funcionam as leis da noite, os princípios da noite, os princípios da escuridão. Todo o meu trabalho é pautado nisso. É pautado nessas questões. Vamos ouvir a voz da escuridão. Vamos ouvir o pensamento do diabo. A minha pesquisa aponta que para ouvir o pensamento do diabo, que não tem fala no cristianismo, nós precisamos ir para outras culturas onde tem esse elemento, com outro nome. E nessas outras culturas, esse elemento da escuridão tem uma fala. Então, através da fala dessas outras divindades da escuridão, nós podemos deduzir a fala do diabo. Veja, a fala de Deus. Pratica o perdão, a fala do diabo. Pratique a vingança. Vamos estudar a vingança. É errado a vingança? Alguém me prejudicou, porra. Se eu morasse na Suíça, não ia precisar eu me vingar dos meus inimigos. Não ia precisar, porque a justiça ia se estabelecer, porra. Sabe? Todo mundo sabe que no meu trabalho na EAP, sabe, André Lúcio Bento, diretor da EAP, cometeu uma arbitrariedade contra mim. Todos os meus colegas, tinha lá 30 doutores e 50 mestres, todos assistiram André Lúcio Bento fazer uma arbitrariedade contra o meu trabalho, me acusando de assédio sexual sem prova, sem processo administrativo, sem processo na justiça civil. Todos sabem que Patrícia Nazário e Gilsa me acusaram de assédio sexual sem prova. Tudo para me tirar da minha pesquisa. Então eu vou me vingar de vocês. Por quê? Porque o Estado não vai fazer justiça por mim. Eu já fiz essa denúncia no sindicato, o sindicato sabe dessa história toda. A secretaria sabe, eu fui aposentado por invalidez por conta dessa arbitrariedade. Eu contraí burnout por causa de você, André Lúcio Bento, Patrícia Nazário e Gilsa, com seu marido Thomas, que me
falsamente. Eu tenho as minhas conversas de WhatsApp arquivadas até hoje para mostrar na mão de um juiz, para provar a minha inocência. Vocês acabaram com a minha carreira e eu vou perdoar vocês? Sinto muito. Ouvidoria, já fiz essa denúncia na ouvidoria, não foi nem aberto o processo. A Secretaria de Educação nem aberto o processo fez e me aposentou de forma escandalosa. Eu recebo 40% do que eu recebia na ativa, porque o meu tempo do Tocantins, nenhum foi 13 anos que eu trabalhei no Tocantins, todas as escolas que eu dei aula decretaram falência e não pagaram o INSS. Inclusive a prefeitura de Gurupi, Tocantins, que eu trabalhei 7 anos lá, e não foi computada. Vocês querem que eu perdoe vocês? Sinto muito. Não tenho como perdoar. Não tenho como perdoar. Isso aqui é um exemplo, porra. Um exemplo. Se eu fosse cristão, eu ia baixar a cabeça, me conformar, é assim mesmo, eles vão pagar, a justiça vai vir, Deus vai isso, vai aquilo. Eu sigo outros princípios. Shiva, Sete, Hades, Lúcifer, o diabo, Xangô, fala o contrário. São Jorge, os samurais, os ninjas, o Kung Fu do mosteiro Shaolin fala outra coisa. Se prepare para a vingança. Fiz a denúncia aqui no meu canal, enviei para a Secretaria de Educação, nenhuma resposta. A mesma coisa, o que fizeram comigo na CRE, Gama, o que fizeram comigo na escola CEF11, diretor, vice-diretor, coordenador, supervisor e os coordenadores. Vocês viram o meu trabalho e vocês impediram a divulgação do meu trabalho para os meus colegas. Não tem como eu perdoar vocês. Não tem como eu perdoar. Eu só tenho uma coisa: sede de vingança. A minha vida toda eu dedico a essa vingança. Eu só vou quietar no dia que nós chegarmos. Vamos fazer uma investigação minuciosa. Vamos saber tudo. Depois, se eu tiver algum erro, eu quero pagar. Porque eu tenho filhos. Eu não quero. E eu sou um cavalheiro. Nós estamos na escuridão. Na escuridão não tem justiça. Então, a vingança faz mais sentido onde não tem justiça do que o perdão, porra. Porque o perdão vai perpetuar a injustiça. Veja, essas pessoas que me prejudicaram fizeram isso com outras pessoas, cara. Fizeram isso com outra pessoa. André Lúcio Bento fez isso com outros, que eu presenciei. Patrícia Nazário fez isso com outros e com deficientes também, que ela é do ensino especial. Ela não deveria estar no ensino especial, porque ela abusa de homens com necessidades especiais. Ela manipula, ela seduz, faz esses homens se apaixonar por ela e depois larga, como se fosse, descarta você, como se fosse algo que foi só usado, como um objeto. Gilsa e Thomas, vocês não são as primeiras pessoas que vocês prejudicaram, cara. Eu não sou o primeiro que vocês prejudicaram, de forma covarde. Onde não tem justiça,
com o princípio do perdão, a injustiça perdura. Se vocês não forem barrados, vocês vão fazer isso com outros. Vocês vão fazer isso com outros. E pior, vocês são uma rede, porque a minha chefe também, imediata, poderia